Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Bom, eu decidi mudar um pouco os vídeos que eu tinha feito, né, as nossas videoaulas, porque tava um pouco, bem cansativo, na verdade, né, não era um pouco, não, era bem cansativo, tá? Ficou muito extenso, ficou... E eu decidi, então, fazer uns vídeos de forma mais direta, mais objetiva, para que vocês possam entender melhor o conteúdo que nós iremos trabalhar, tá? Então, a gente vai falar sobre a Guerra Fria. E o que foi a Guerra Fria? A Guerra Fria foi um conflito entre os Estados Unidos e a Rússia, um conflito ideológico, militar, político, social, econômico, tá? Porque os Estados Unidos, eles tinham a ideologia, não tem, né? Uma ideologia capitalista e a Rússia, ela prega o socialismo. Então é um conflito aí entre essas potências, tá, gente? Só que vamos fazer um parênteses aqui, porque antes nós de estudarmos a Guerra Fria, a gente precisa entender primeiro o seguinte: a história, ela não é um fato isolado, né? Ela não acontece de maneira isolada, ela segue uma sequência. Então a gente sempre tem que estar relembrando de um assunto para poder entender outro assunto. Então, para a gente poder entender como iniciou a Guerra Fria, a gente precisa primeiro voltar lá atrás um pouquinho e entender como que terminou a Segunda Guerra Mundial, tá? Então vamos lá, vamos voltar em algumas coisas ali para a gente poder entender a Guerra Fria. Vamos lá, gente, tá todo mundo aí preparado, todo mundo concentrado para nossa aula? Ai, gente, que turma animada, né? Então tá. Então vamos lá. Primeiro, eu quero que vocês tenham em mente uma frase que definiu o que foi a Guerra Fria. Vamos lá. Até escrevi aqui para vocês verem, ó. Guerra improvável, paz impossível. Ao longo desse vídeo aqui, ao longo dessa aula, vocês vão entender o significado dessa frase, tá? E aí, se a gente entendendo isso, tá tranquilo. Então vamos lá, vamos relembrar ali o que foi, como que terminou a Segunda Guerra Mundial. Primeira coisa, a Rússia e os Estados Unidos, eles eram aliados, né? Ambos lutavam ali junto com a França e com a Inglaterra para acabar com o avanço do nazista na Europa, né? Então eles lutavam ali contra as potências do eixo. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, em 1945, houve algumas conferências alguns tratados que definiram o panorama ali do pós-guerra mundial. Só que assim, gente, tanto a Alemanha, tanto a Rússia quanto os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, eles tinham um objetivo que era que chegar em Berlim primeiro, né? Para dizer, eu cheguei em Berlim primeiro. Um ou outro tinham o mesmo objetivo, que era conquistar Berlim. Então eles meio que chegaram junto ali, então decidiu que a Alemanha ela ficou dividida e a capital, Berlim, ficou dividida em 4 zonas de influência, 4 zonas de ocupação. Por que 4? Porque eram 4 aliados, né, que lutaram na Segunda Guerra Mundial. Era a Rússia, os Estados Unidos, a França e a Inglaterra. Então Berlim ficou dividida em 4 zonas de ocupação, sendo cada uma para uma dessas potências, para uma desses países aí. Aí é o seguinte, quando os Estados Unidos e a Rússia geraram esse conflito aí, não ficou só entre eles. Eles meio que falaram bem assim, bom, quem vem comigo? Quem está ao meu lado e quem está contra mim? Porque foi meio que uma proteção, né? Se esse país estiver comigo, então eu vou proteger. Então, dessa divisão aí das quatro zonas de ocupação, ficaram 3 capitalistas, os Estados Unidos, a França e a Inglaterra, e uma só socialista, que foi a Rússia. Então isso aí já acabou gerando um pouquinho mais, aumentando um pouquinho mais a tensão entre os Estados Unidos e a União Soviética. Então, assim, foi a Conferência de Potsdam que definiu essa divisão aí do território, tá, gente? E como eu disse, ficaram 3 zonas de influência ali, 3 áreas de influência capitalista e uma só socialista, então a Rússia já ficou meio chateada por conta disso, tá? Como eu disse, acabou aumentando a tensão entre essas potências aí. E o que fez com que anos mais tarde, lá em 1961, fosse construído um muro, o Muro de Berlim, que foi o símbolo, né, o símbolo maior da Guerra Fria, que dividiu a Alemanha em Alemanha Ocidental
e a Alemanha Oriental, a Alemanha Ocidental com influências capitalistas e a Alemanha Oriental com influências russa, né, com a influência do socialismo. Então esse muro, gente, ele foi, como eu disse, foi o maior símbolo da Guerra Fria, e ele foi construído assim da noite para o dia. Ali os soldados, né, os militares, juntamente com o apoio forçado da população do lado oriental, da noite para o dia cercaram tudo ali, e a passagem ficou proibida. Então quem estava de um lado ali permaneceu, e quem estava do outro também permaneceu. Eles não podiam mais passar de um lado para o outro. E esse muro, né, gente, separou famílias, separou amigos, e enfim, foi, como eu disse, foi o maior símbolo da Guerra Fria até então. E aí outra coisa que a gente precisa lembrar também, outro fator lá da Segunda Guerra Mundial que a gente precisa ter em mente foi o quê? Em 1945, o lançamento das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. O governo estadunidense justificou o lançamento dessas bombas como se fosse o único meio de poder pôr fim à guerra, porque se não fizesse isso, talvez continuasse o conflito, morreriam mais pessoas do que morreu com o lançamento das bombas. E o lançamento dessas bombas foi assim, uma demonstração de poder, né? Poder bélico dos Estados Unidos para o mundo inteiro. Então, essas bombas meio não, amedrontaram, deixaram o restante do mundo bem amedrontado. Inclusive a Rússia, né, gente? Que aí não ficou com um pé atrás só com os Estados Unidos, não. Ficaram com os dois pés atrás e decidiram correr atrás do prejuízo. Então ela pensou o seguinte: nossa, eles têm uma arma capaz de matar muita gente. O exército, os militares não dariam conta de combater com uma bomba atômica. Então a Rússia começou a correr atrás do prejuízo para poder construir a sua própria bomba atômica, para ficar ali, igualar as suas forças com os Estados Unidos. E eles conseguiram, tá, gente? Em 1949, a Rússia conseguiu, então, a sua primeira bomba atômica. Então, a partir disso, foi assim, era meio que uma a lei de ação e reação. O que um fazia, o outro tentava igualar. Outro fazia, outro queria fazer também. Como se fosse não, era medida de força ali, para ver quem podia mais, quem provava, quem tinha que provar um pro outro, quem conseguia mais, quem podia mais, quem era o mais forte, digamos assim. E então essa briga deles ali, essa corrida armamentista, digamos assim, marcou bastante a Guerra Fria. Isso vocês precisam saber, a corrida armamentista, tá? Porque isso geralmente cai bastante nas provas do Enem. Então, o que foi a corrida armamentista? Foi isso, né? Eles tentando ali criando, criou os Estados Unidos, lançou a bomba atômica, a Rússia foi lá e fez a dela também. Então, essa medida de forças aí entre eles. Aí, gente, e por que Guerra Fria? Guerra Fria porque nunca houve um conflito direto entre essas potências, né? Era ali, como eu disse, era conflito ideológico, conflito político, conflito militar, mas eles nunca chegaram a entrar em conflito direto. Ainda bem, né, gente, que isso nunca aconteceu, porque se chega a acontecer, era o fim de ambos os países, né? Podia acabar com o mundo todo, porque eles tinham potencial, eles tinham potencial para isso. Tinham as bombas, né, que podiam destruição em massa. Então, assim, e eles tinham consciência disso, né? Tanto os Estados Unidos quanto a Rússia sabiam que se eles entrassem num conflito direto ali, acabaria com tudo. E a intenção deles não era destruir o mundo, né? Era dominar, digamos assim. Então, eles sabiam das consequências e por isso nunca entraram nesse conflito direto aí, ainda bem, né? Outra coisa que a gente precisa saber aí por isso, gente, que agora eu acho que começa a fazer sentido a frase que eu disse para vocês ali no início, né? Guerra improvável, paz impossível. A paz estava bem impossível mesmo, né? De acontecer. Mas uma guerra seria muito improvável, por conta desse fator que eu acabei de falar. Se eles entrassem em guerra ali, destruiriam. Esses países não existiriam mais, não só eles, como o mundo todo, né?
Então, essa frase agora começa a fazer um pouco de sentido, né, gente? Então, vamos lá, vamos dar continuidade aí à nossa aula. Qual outro fator de competição entre esses países? Foi a corrida espacial. A Rússia, ela foi o primeiro país que lançou um homem para o espaço, né? O Yuri Gagarin foi o primeiro homem que foi lançado para o espaço. E aí, os Estados Unidos daí também já correu atrás do prejuízo, digamos assim, e criou a NASA, né? E criou a NASA, e aí aí o que eles fizeram? Mandaram um homem para a Lua. Então, assim, a Rússia estava bem à frente, digamos assim, nessa corrida espacial. A Rússia estava bem na frente dos Estados Unidos mesmo, né? Quando eles lançaram o homem para o espaço. Então, os Estados Unidos, como eu disse, né, a lei da ação e da reação. Um fez, o outro queria fazer também, queria fazer melhor. Então, os Estados Unidos não podia ficar para trás. Então, e aí eles mandaram o primeiro homem para a Lua, tá? Então, além da corrida armamentista, houve também a corrida espacial. Vocês precisam lembrar disso, tá, gente? Outra questão de bastante conflito ali entre eles foi o que? Foi a crise dos mísseis de Cuba, tá? Esse é outro fator bem importante também. O que foi essa crise dos mísseis de Cuba? A Rússia, ela montou uma base militar na ilha de Cuba, com a intenção de um possível ataque para os Estados Unidos. É como assim, eles montaram ali uma base militar em Cuba apontada para os Estados Unidos. Então, qualquer coisa, eles tinham ali, era só apertar o botão que eles destruiriam ali os Estados Unidos. E esse fato aí foi o ápice da tensão da Segunda Guerra Mundial, digamos assim. Todo mundo ficou com os nervos à flor da pele, porque qualquer coisinha podia ser responsável pelo fim, né, dos Estados Unidos ou da Rússia, ou de ambos os países, ou do mundo inteiro. Então foi assim, foram 13 dias de tensão, tá? 13 dias até que foi contornado essa situação. Houve uma negociação ali entre o presidente Kennedy e Nikita Khrushchev, que nessa época que já estava no poder, não era mais Stalin. Stalin morreu em 1953 e quem assumiu aí ficou o Nikita Khrushchev ficou no lugar de Stalin, tá? Então, houve uma negociação ali entre os Estados Unidos e a Rússia, e aí os Estados Unidos e a Rússia tirou a base militar de Cuba, e os Estados Unidos também daí tirou a sua base militar que ficava na Turquia. E aí os ânimos voltaram a acalmar novamente, tá? Então, lembrem do que? Da corrida armamentista, da corrida espacial e da crise dos mísseis em Cuba. Tá, gente, aqui outra coisa, ó. Outro fator também que a gente deve relembrar lá da Segunda Guerra Mundial foi o quê? Quando acabou a guerra, então os países da Europa eles estavam arrasados, né? Financeiramente, eles não tinham dinheiro para começar ali se reestruturar novamente. Aí o que os Estados Unidos fez? Os Estados Unidos criou o Plano Marshall, que consistia em quê? Consistia em injetar dinheiro na economia desses países para que eles pudessem se recuperar e ficar meio que dependente deles, né? Então, o governo nessa época era de Harry Truman, né? Que decidiu fazer isso. Eles injetaram dinheiro nesses países europeus para que eles pudessem se recuperar, se desenvolver e, claro, né? Com isso, eles faziam com que esses países ficassem dependentes economicamente dos Estados Unidos. Então, esse foi o plano Marshall, tá, gente? Só que é claro que a Rússia também não podia ficar para trás, né? Então, os Estados Unidos criou ali o plano Marshall e a Rússia criou o Comecon, que era basicamente ali a mesma coisa que o plano Marshall, né? Só que era para ajudar os países do leste europeu, que também sofreu com o fim da Segunda Guerra Mundial, tá?
Quais eram esses países aí? Por exemplo, os países do leste europeu, a Polônia, a Hungria, a Romênia, a Bulgária. Tá? Então, esses países aí foram ajudados pela Rússia socialista. Então, daí também o que foi? Os Estados Unidos também criou a OTAN, né, que era uma estrutura política militar de defesa mútua. É como se fosse assim, você é meu amigo, então se acontecer alguma coisa com você, eu vou lutar ao seu lado, né? Então era ali uma formação de aliança novamente, tá? E aí, em resposta à OTAN, a Rússia criou o Pacto de Varsóvia. Consistia praticamente na mesma coisa ali da OTAN. Era uma estrutura militar de cooperação e defesa mútua, só que aos países socialistas, aos países aderentes do socialismo. Tá? Então, assim, Estados Unidos, Plano Marshall, a Rússia, o, o, o Comecon, os Estados Unidos criam a OTAN, a Rússia cria o Pacto de Varsóvia. E assim vai, o que um fazia, o outro fazia também. Era tipo, parecendo briga de criança, né? Em que um tinha que provar para o outro que era melhor. E aí, gente, então, o que se deu, o que aconteceu então com a Guerra Fria? Como eu disse, de um lado uma superpotência capitalista, os Estados Unidos, de outra uma superpotência socialista, a Rússia. O que se deu aí? Deu uma bipolarização mundial. O que vem a ser uma bipolarização mundial? O mundo dividido em dois sistemas, em dois blocos econômicos, capitalismo e socialismo, a medida de forças, um querendo provar para o outro que era melhor, que o socialismo é melhor do que o capitalismo é melhor do que o socialismo. Então ali houve uma bipolarização mundial, tá, gente? E aí, como eu disse, só para ficar evidente, assim, Guerra Fria, por que fria? Porque eles nunca se enfrentaram diretamente, tá? Mas eles alimentaram outros conflitos no mundo. Por exemplo, a Guerra da Coreia. A Guerra da Coreia os Estados Unidos ajudou de um lado, a Rússia ajudou de outro. Então, assim, a Guerra do Vietnã também, eles não participaram diretamente um contra o outro, mas eles investiam, eles estavam ali meio que conflitando indiretamente, tá? Para ir ali medindo as forças, né? Vendo quem ganhava, quem podia mais, quem era melhor do que o outro. Então, eles não lutavam diretamente, mas alimentavam alguns conflitos aí pelo mundo, tá? E quanto tempo durou a Guerra Fria? Bom, a Guerra Fria, a gente, durou praticamente por mais de 40 anos, tá? Iniciou logo após a Segunda Guerra Mundial, em 1945, e aí ela vem terminar oficialmente mesmo em 1991 com a desintegração da União Soviética, tá? Então foram mais de 40 anos que durou essa guerra aí. Enfim, eu acho que o que eu tinha para falar sobre a Guerra Fria era isso. Como eu disse, a gente tem sempre que lembrar o que aconteceu antes para poder entender o que está acontecendo nesse contexto, tá? Então vamos só dar uma relembrada aqui. Os fatores lá da Segunda Guerra Mundial que influenciaram para a Guerra Fria. O lançamento das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, tá? Foi uma demonstração do poder bélico dos Estados Unidos que deixou o mundo bem amedrontado. A Rússia correu atrás do prejuízo, né? Não podia ficar para trás, digamos assim, e criou a sua própria bomba em 1949. Outra coisa ali foi a divisão de Berlim, a divisão da Alemanha em Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental. Aqui uma coisa que eu esqueci de falar, gente, foi porque assim, a Alemanha Ocidental, com a influência do capitalismo, ela era tipo assim, a população que estava do lado oriental, a população socialista, elas começavam a migrar para as áreas de influência capitalista, tá? Porque assim, ali as condições de vida eram melhores. Então eles começaram a migrar para lá, começaram a migrar. Então, o Muro de Berlim, ele foi construído por conta disso, para acabar com essa saída da população da Alemanha Ocidental para
perdão, da Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental. Então eles construíram o muro para acabar com essa migração, digamos assim. Essa migração que eu digo é da mesma cidade, tá, gente? De uma cidade, da mesma cidade, de uma parte, digamos assim, de um bairro de uma cidade para outro bairro. Então o muro, o símbolo maior da Guerra Fria, o Muro de Berlim, ele foi construído por conta disso, para acabar com essa migração, tá? Para a Alemanha meio que controlar essa migração. E como eu disse, o muro ele foi construído assim da noite para o dia e separou muitas pessoas, famílias, amigos, por quase 3 décadas, tá, gente? Quase 3 décadas até a queda do Muro de Berlim. Outra coisa também que a gente falou para relembrar é a questão do Plano Marshall, né, que consistia em o quê? Os Estados Unidos, eles injetaram dinheiro nos países europeus para eles se recuperarem e ficarem meio que dependente deles, porque caso houvesse novos conflitos, uma nova guerra, então aqueles países ali eles eram dependentes dos Estados Unidos, eles não iriam se manifestarem, eles não iriam lutarem contra os Estados Unidos, porque tipo assim, eles me deram dinheiro para eu me reestruturar, então como que eu vou lutar contra eles? Então foi essa ingestão de dinheiro aí, de dinheiro nos países europeus para eles se recuperarem. Aí os Estados Unidos criam o Plano Marshall, a Rússia cria a Comecon, os Estados Unidos cria a OTAN, a Rússia cria o Pacto de Varsóvia. Era ali, um medindo força com o outro, um provando para o outro quem era melhor. Tá? E aí a frase que eu mostrei para vocês, né? Guerra improvável, paz impossível, a gente conseguiu, acho que agora entender o significado dessa frase. Então é basicamente isso, gente, a Guerra Fria, tá? Eu acho que o que eu tinha que dizer era isso, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem me mandar, vocês podem acompanhar, dar uma lida na apostila também de vocês. Caso eu tenha esquecido de falar alguma coisa, vocês podem me mandar mensagem perguntando, tá ok? Bom, então é isso. Então, só para terminar aqui, quando acabou a Guerra Fria? Simbolicamente, a Guerra Fria acabou com a queda do Muro de Berlim, tá? Simbolicamente, que foi em 1989. E com a reunificação da Alemanha, né? Então, derrubaram o Muro de Berlim e a Alemanha foi reunificada novamente. Mas oficialmente a Guerra Fria ela termina em 1991 com a desintegração da União Soviética. Ok? Então, qualquer dúvida, podem me perguntar. Até mais. Aí na próxima aula, gente, o próximo vídeo, eu vou fazer um mapa mental, tá? Eu vou gravar um vídeo, eu fazendo um mapinha mental, pra ficar, caso tenha ficado alguma dúvida, a gente possa esclarecer. Então, até a próxima aula.